Você já sentiu que, mesmo estando ao lado de alguém que ama, há um vazio que nenhuma palavra consegue preencher? Já percebeu que, por mais que você tente construir pontes com seu coração, parece que sempre falta algo essencial para que aquele relacionamento floresça verdadeiramente? Talvez você tenha chegado aqui carregando uma tristeza silenciosa, aquela que mora no peito quando olhamos para quem amamos e sentimos que não estamos conseguindo alcançar a profundidade que gostaríamos, ou quando percebemos que as mesmas feridas voltam a abrir, os mesmos desencontros se repetem e a exaustão vai tomando conta do que deveria ser jardim. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero caminhar ao seu lado nessa jornada de entendimento, porque a palavra de Deus tem algo precioso para revelar sobre os relacionamentos que construímos e sobre o lugar que Ele deseja ocupar neles. Não estou aqui para julgar suas escolhas, nem para apontar falhas, mas para te abraçar com a verdade que liberta e transforma, para te mostrar que há uma presença amorosa esperando para entrelaçar-se na história que você vive com aqueles que ama. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos em Eclesiastes 4:12 uma imagem que toca profundamente o coração. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse versículo nos lembra que os relacionamentos mais fortes não são aqueles construídos apenas entre 2 pessoas, mas aqueles onde Deus é o terceiro fio que entrelaça, sustenta e fortalece tudo. Imagine por um momento uma corda sendo tecida diante de seus olhos. 2 fios podem até se manter unidos por algum tempo, mas quando as tempestades chegam, quando o peso da vida pressiona, eles começam a se desfazer, a se esgarçar, porque não há nada além deles mesmos para sustentar o que foi construído. Mas quando há um terceiro fio, divino e eterno, tudo muda de forma. A resistência se multiplica, a firmeza se estabelece, e aquilo que antes era frágil passa a ter uma força que vem de além da capacidade humana. Você tem permitido que Deus seja esse terceiro fio no relacionamento que você tanto deseja ver florescer? Ou tem tentado segurar tudo sozinho, com suas próprias mãos cansadas, esperando que o outro complete aquilo que só o Senhor pode completar em você? Muitas vezes, entramos em relacionamentos esperando que a outra pessoa cure nossas feridas, preencha nossos vazios ou nos dê a segurança que nunca tivemos. E quando isso não acontece, vem a frustração, a decepção, e começamos a cobrar do outro algo que ele nunca poderia nos dar, simplesmente porque essa é uma necessidade que só Deus pode satisfazer plenamente. Em João 4, 13, 14, Jesus fala à mulher samaritana junto ao poço e diz: "Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Veja como é profundo esse ensinamento. Jesus está nos mostrando que existe uma sede na alma humana que nenhum relacionamento terreno consegue saciar completamente. Você pode buscar no abraço, no beijo, nas palavras de afirmação, mas se não houver Deus como fonte interior, essa sede voltará sempre, e você se verá exigindo do outro mais do que ele pode oferecer. Agora, respiremos juntos por um instante e deixemos que essa verdade penetre devagar em nosso entendimento. Deus não está pedindo para você abandonar seu relacionamento, nem está dizendo que o amor que você sente não é real ou valioso. Pelo contrário, Ele quer elevar esse amor, purificá-lo, fortalecê-lo, transformá-lo em algo ainda mais belo e duradouro. Ele deseja que você experimente um tipo de relacionamento que não se apoia apenas na emoção passageira ou na compatibilidade de temperamentos, mas que se fundamenta na presença constante daquele que é amor em sua essência mais pura. Quando trazemos Deus para o centro de nossos relacionamentos, algo extraordinário começa a acontecer. Começamos a amar com um amor que não é apenas nosso, mas que flui dele através de nós. Começamos a ter paciência quando a natureza humana gritaria impaciência. Começamos a perdoar quando tudo em nós clamaria por ressentimento. Começamos a servir quando o egoísmo tentaria nos dominar. Isso não é magia, meu querido, minha querida. Isso é a manifestação do Espírito Santo, operando em nós,
e nos capacitando para amar de uma forma que jamais conseguiríamos sozinhos. Pense em 1 Coríntios 13, aquele capítulo tão lido em cerimônias de casamento, mas que vai muito além de palavras bonitas. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Cada uma dessas características do amor verdadeiro é um reflexo da natureza de Deus. E quando tentamos viver esses valores apenas com nossa força, falhamos constantemente. Mas quando permitimos que Cristo habite em nós, quando oramos juntos, quando buscamos sabedoria nas Escrituras, quando consagramos nosso relacionamento a Deus diariamente, então essas virtudes começam a brotar naturalmente, como frutos de uma árvore bem plantada junto às águas. Você tem orado pelo seu relacionamento? Não apenas pedindo que as coisas melhorem ou que os conflitos desapareçam, mas verdadeiramente convidando a presença de Deus para habitar entre vocês, para ensinar-lhes o caminho da graça, da compreensão e do perdão mútuo. Há uma imagem muito bonita que eu gostaria que você visualizasse agora. Imagine um jardim. Quando duas pessoas decidem construir um relacionamento, elas estão plantando sementes nesse jardim. Cada conversa é uma semente, cada gesto de carinho é uma semente, cada escolha de permanecer, mesmo quando é difícil, é uma semente. Mas um jardim sem água não prospera. Sem luz, ele definha. Sem cuidado constante, ele se enche de ervas daninhas que sufocam tudo que foi plantado com tanto amor. Deus é a água viva que irriga esse jardim. É a luz que permite que cada planta cresça forte e saudável. É o jardineiro atento que arranca as ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, da falta de comunicação, da mágoa acumulada. Sem ele, você pode até ter um jardim, mas será um jardim árido, onde as flores não duram, onde a beleza é apenas temporária. Com ele, aquele espaço se transforma em algo glorioso, onde a vida se multiplica, onde a paz se estabelece, onde o amor verdadeiro finalmente encontra solo fértil para crescer sem limites. Mateus 7, 24, 27 nos ensina sobre os alicerces que escolhemos para construir nossas vidas. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Seu relacionamento tem sido edificado sobre a rocha de Cristo, ou sobre a areia das expectativas não faladas, das necessidades emocionais não resolvidas, das feridas do passado que nunca foram levadas à cruz. Quando os ventos fortes vierem, e eles sempre vêm em algum momento da jornada, será o fundamento que determinará se aquilo que vocês construíram permanecerá de pé ou desmoronará. Talvez, enquanto você ouve estas palavras, esteja lembrando de momentos em que tentou fazer tudo certo, momentos em que se esforçou ao máximo para ser compreensivo, paciente, amoroso e ainda assim sentiu que não era suficiente. Talvez haja uma voz dentro de você sussurrando que você não merece um relacionamento abençoado, que carrega muitas falhas, muitas cicatrizes, muitos erros do passado que o desqualificam de receber o melhor de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer com toda firmeza e ternura que essa voz não vem do céu. Deus não está observando suas imperfeições com desprezo. Ele está vendo seu coração cansado, seu desejo sincero de amar bem, sua busca por algo mais profundo. E Ele está estendendo suas mãos em sua direção, dizendo: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Isaías 43, 18, 19. Proclama algo revolucionário. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem os acontecimentos antigos. Eis que faço uma coisa nova, que está surgindo agora. Vocês não a percebem? Deus tem o poder de fazer novas todas as coisas, inclusive aquilo que parecia completamente quebrado em seu relacionamento. Quando entregamos nossas feridas a Deus, quando levamos a Ele as mágoas que guardamos, as decepções que acumulamos, as expectativas que foram frustradas, algo sobrenatural acontece. Ele começa um processo de cura interior que nos liberta para amar de forma mais saudável,
mais livre, mais verdadeira. Muitas vezes, o que impede um relacionamento de prosperar não são as circunstâncias externas, mas as prisões internas que carregamos. Pode ser a ferida de abandono que faz com que você se feche emocionalmente por medo de ser deixado novamente. Pode ser a experiência de traição que te leva a viver sempre desconfiado. Pode ser a falta de amor próprio que faz você aceitar migalhas quando Deus preparou um banquete. Salmo 147, 3 nos assegura que Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Esse cuidado divino não é apenas um consolo passageiro, é uma restauração profunda que atinge as raízes da nossa dor e nos capacita a viver relacionamentos verdadeiramente saudáveis. Visualize agora um manto sendo colocado suavemente sobre seus ombros, um manto tecido com fios de misericórdia, compaixão e amor incondicional. Esse manto é a cobertura de Deus sobre sua vida, sobre seus relacionamentos, sobre tudo aquilo que você tem tentado carregar sozinho. Sob esse manto, você não precisa mais fingir que é forte o tempo todo, não precisa mais esconder suas vulnerabilidades, não precisa mais ter medo de ser rejeitado por não ser perfeito. Ali, na presença de Deus, você pode ser plenamente você mesmo, com todas as suas luzes e sombras, e ainda assim ser completamente amado. E quando você experimenta esse amor transformador, quando realmente entende que seu valor não depende do quanto você consegue agradar aos outros, ou do quanto você corresponde às expectativas, então você se torna capaz de oferecer ao outro um amor mais genuíno, mais gracioso, mais parecido com o amor que Deus tem por nós. Não um amor que exige perfeição, mas um amor que acolhe, que sustenta, que escolhe permanecer mesmo diante das imperfeições. Efésios 4, 2, 3 nos orienta. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Perceba que não se trata de ignorar problemas ou de aceitar comportamentos destrutivos, mas de cultivar uma postura de coração que reflete a graça de Cristo. Quando Deus está presente no relacionamento, Ele nos dá olhos para enxergar além das falhas imediatas, para reconhecer o potencial de transformação que existe em cada pessoa, para celebrar as pequenas vitórias, ao invés de apenas apontar os fracassos. Ele nos ensina que o amor verdadeiro é um compromisso diário de escolher a bondade, a empatia, o perdão, mesmo quando não é fácil, especialmente quando não é fácil. E nessa jornada de escolhas contínuas, sustentados pela presença divina, os relacionamentos deixam de ser campos de batalha, onde tentamos provar quem está certo, e se transformam em santuários onde duas almas crescem juntas em direção à luz. E agora, chegamos ao coração mais profundo desta conversa, ao lugar onde a fé encontra a ação, onde a revelação se transforma em decisão. Depois de tudo que compartilhamos, depois de olharmos juntos para a necessidade essencial de Deus nos relacionamentos, a pergunta que permanece é: o que você vai fazer com essa verdade? Ela pode ficar apenas como uma ideia bonita que tocou seu coração por alguns minutos, ou pode se tornar o alicerce de uma transformação real que começa hoje, agora, neste momento sagrado em que você está diante do Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração de consagração, uma entrega verdadeira do seu relacionamento nas mãos de Deus. Não importa em que estágio vocês estejam, se estão começando a se conhecer, se estão noivos planejando o futuro, se estão casados há muitos anos enfrentando desafios que pareciam intransponíveis, ou se estão até mesmo separados, mas com um desejo secreto de restauração. Deus pode agir em qualquer circunstância, porque para Ele não há situação impossível, não há coração que não possa ser tocado, não há relacionamento que não possa ser redimido quando entregue em suas mãos poderosas. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui com sabedoria atemporal. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos significa convidá-lo para as conversas difíceis, para as decisões importantes,
para os momentos de alegria e para os momentos de dor, para os dias de harmonia e para os dias de conflito. Significa parar de tentar controlar tudo sozinho e descansar na certeza de que aquele que criou o amor sabe exatamente como fazê-lo florescer em sua vida. Imagine por um instante que você está caminhando por um vale onde a névoa é tão densa que você não consegue ver 2 passos à frente. Esse vale representa as incertezas do relacionamento, as dúvidas sobre o futuro, os medos que te paralisam. Mas então, uma mão forte e gentil alcança a sua e uma voz tranquila diz: "Não tema, eu estou com você." Essa é a mão de Deus te guiando. Mesmo quando você não enxerga o caminho completo, mesmo quando tudo parece confuso, Ele sabe aonde está te levando, e cada passo dado em confiança te aproxima de um lugar de paz e clareza. Eu quero que você comece a orar com seu parceiro ou sua parceira, se isso for possível neste momento, ou que você ore sozinho pedindo que Deus prepare o coração de vocês para essa jornada espiritual juntos. Não precisa ser uma oração elaborada ou teologicamente perfeita. Pode ser simplesmente: Senhor, nós precisamos de Ti. Reconhecemos que não conseguimos construir nada duradouro sem a Tua presença. Vem habitar no centro do nosso relacionamento. Ensina-nos a amar como Tu amas. Cura nossas feridas, restaura nossa comunicação, fortalece nosso compromisso e faz de nós um testemunho vivo do Teu amor transformador. Quando vocês começam a orar juntos, algo misterioso e poderoso acontece. Os corações se alinham, as prioridades se reorganizam, o orgulho se quebra diante da humildade compartilhada perante Deus. Tiago 4:8 promete: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Cada vez que vocês escolhem buscar a Deus juntos, Ele se move em direção ao relacionamento de vocês, com graça e poder renovador. Finalmente, quero te lembrar que a jornada de construir um relacionamento com Deus no centro é uma caminhada, não um destino final. Haverá dias em que vocês acertarão e dias em que falharão. Momentos em que sentirão a presença de Deus de forma intensa e momentos em que parecerá que Ele está distante, embora Ele nunca esteja. O importante é persistir, é levantar todas as manhãs e escolher novamente colocar Cristo como o fundamento. É perdoar 70 vezes 7 como Ele ensinou. É celebrar cada pequeno progresso como uma vitória da graça sobre a natureza humana caída. Colossenses 3,14 nos orienta: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que o amor de Deus seja o tecido que envolve vocês, que une vocês, que os protege das tempestades e os fortalece para atravessar juntos cada estação da vida. E que ao final de tudo, quando olharem para trás, possam ver não apenas um relacionamento que durou, mas um relacionamento que floresceu gloriosamente porque foi plantado no solo fértil da fé, regado pelas águas da graça e iluminado pela luz eterna da presença divina. Se esta palavra tocou seu coração de alguma forma especial, se você sentiu que Deus falou diretamente com você através destas palavras, eu quero te fazer um convite muito caloroso. Inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, porque aqui continuaremos trazendo devocionais, orações, palavras de conforto e direção espiritual para cada área da sua vida. Mas mais do que isso, eu gostaria muito de ouvir você. Deixe aqui nos comentários como está seu coração neste momento. Conte sua história, compartilhe suas lutas ou suas vitórias nos relacionamentos e, se desejar, peça oração. Também adoraria saber que temas você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos, porque este canal existe para servir você, para levar a palavra viva de Deus até sua casa, até seu coração. Juntos, formamos uma comunidade de fé, uma família espiritual que se apoia, que ora uns pelos outros, que celebra as obras maravilhosas que o Senhor realiza em cada vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque talvez Deus tenha usado você como instrumento para levar esperança a um coração que estava à beira da desistência. Que o Senhor abençoe você e seu relacionamento abundantemente.
Que Ele derrame graça sobre graça, amor sobre amor, e que você experimente a plenitude da sua presença em cada momento compartilhado com quem você ama. Deus te abençoe ricamente, hoje e sempre.